Durante uma tensa sessão no Conselho de Segurança da ONU, realizada na sede da organização em Nova York, a delegação da Rússia protagonizou um dos discursos mais incisivos dos últimos meses. O embaixador russo acusou diretamente Israel, os Estados Unidos e países da Aliança Ocidental de promoverem o que classificou como uma campanha contínua de desestabilização na Síria, apontando-os como responsáveis pela deterioração do cenário humanitário e pelo agravamento dos conflitos armados, sobretudo no sul do país, com foco na província de Sueida. O diplomata russo condenou os recentes ataques aéreos realizados por Israel, os quais, segundo ele, violaram diretamente o cessar-fogo previamente estabelecido, atingindo bairros residenciais e estruturas próximas a centros de governo em Damasco. Entre os locais afetados estariam regiões habitadas por minorias religiosas historicamente vulneráveis, como os drusos, cristãos e alauítas. De acordo com Moscou, a ausência de condenações públicas por parte das potências ocidentais demonstra um preocupante padrão de seletividade moral nas questões internacionais. Ampliando a crítica, a Rússia argumentou que o atual estado de instabilidade na Síria não pode ser compreendido sem considerar o longo histórico de intervenções externas que, ao invés de promoverem soluções diplomáticas, fomentaram divisões internas e contribuíram para o fortalecimento de grupos armados com conexões diretas a organizações extremistas. O representante de Moscou citou o apoio financeiro e militar que potências estrangeiras teriam destinado a milícias operando fora do controle do governo sírio, enfraquecendo qualquer tentativa de reconstrução institucional. Ao lado da China, a Rússia também rejeitou a explicação de Tel Aviv de que suas operações militares visam proteger a comunidade drusa. Para ambos os países, esse argumento é insustentável diante da magnitude dos danos causados. Informações confirmadas por agências locais indicam que civis foram mortos ou ficaram feridos, inclusive em zonas próximas ao Palácio Presidencial, o que amplia a percepção de que os ataques fazem parte de uma estratégia mais ampla de enfraquecimento deliberado do Estado sírio. Moscou pediu a abertura urgente de corredores humanitários para atender a população afetada, principalmente na região de Sueida, onde, segundo a diplomacia russa, ainda operam milícias armadas que ignoraram acordos anteriores de cessar-fogo. O embaixador alertou que há evidências concretas da presença de combatentes estrangeiros na área, muitos dos quais atuam pressionando comunidades étnicas como os curdos, alauítas e cristãos, agravando a fragmentação social do país. Relembrando episódios anteriores, como a ocupação do Iraque em 2003, o diplomata russo afirmou que processos de reconstrução que excluem parte da sociedade civil inevitavelmente resultam em colapso institucional e avanço do extremismo. Na visão de Moscou, a Síria caminha pelo mesmo percurso, caso continue sendo alvo de intervenções unilaterais que colocam interesses geopolíticos acima da soberania nacional e da segurança do povo sírio. Enquanto Tel Aviv continua mobilizando forças militares em posições estratégicas dentro e ao redor do território sírio, ampliando operações aéreas em regiões como Sueida, Rif Dimashq e nos arredores de Damasco, Moscou tem reiterado sua posição de que tais ofensivas agravam uma crise já complexa, aprofundando o sofrimento das populações locais e tornando inviável qualquer processo real de reconciliação. Segundo a diplomacia russa, cada novo ataque executado por Israel, mesmo sob a justificativa de ação preventiva, contribui para a escalada do conflito, minando iniciativas de mediação e descredibilizando os esforços da ONU para estabelecer um cessar-fogo estável. O embaixador russo, visivelmente indignado, foi taxativo ao criticar a hipocrisia ocidental. Em sua avaliação, não é admissível que países que se apresentam como defensores da paz e da democracia mantenham uma política de bombardeios a instalações civis. Com um tom direto, ele afirmou que não se constrói uma ordem democrática disparando mísseis contra hospitais pediátricos ou centros escolares, reforçando que tais ações não só geram perdas humanas irreparáveis, mas também destroem as bases da convivência civil e institucional no país. Ao finalizar sua intervenção, a delegação russa instou o Conselho de Segurança da ONU a abandonar a passividade e agir de maneira efetiva. Entre as propostas apresentadas por Moscou estão a implementação de zonas de proteção humanitária sob monitoramento internacional, a proibição explícita de apoio financeiro ou logístico a milícias não reconhecidas pelo governo sírio e o início imediato de um plano de
de reconstrução do país. Esse plano, segundo o Kremlin, deve ser conduzido com a participação igualitária de todas as comunidades religiosas e étnicas, incluindo sunitas, xiitas, drusos, alauítas e cristãos, e não pode estar subordinado a modelos políticos impostos por interesses estrangeiros. A diplomacia russa destacou que qualquer tentativa de reconstrução que exclua vozes locais ou que tente replicar padrões ocidentais sem levar em conta as realidades culturais e geográficas da Síria está fadada ao fracasso. Moscou ainda alertou para os riscos de que o prolongamento da instabilidade acabe transformando o território sírio em uma zona permanente de guerra por procuração, onde o verdadeiro drama da população civil é instrumentalizado para fins estratégicos globais. Segundo a perspectiva russa, qualquer tentativa de alcançar estabilidade no Oriente Médio deve começar pelo reconhecimento incondicional da soberania dos Estados nacionais. O Kremlin sustenta que, sem esse princípio elementar, qualquer iniciativa de reconstrução será meramente cosmética ou destinada ao fracasso. Para Moscou, o respeito às fronteiras legítimas, às instituições internas e à autodeterminação dos povos é a única base aceitável para construir uma paz verdadeira e duradoura. A ingerência sistemática de potências estrangeiras, especialmente nos últimos 15 anos, não apenas destruiu economias e estruturas de governo, mas também corroeu os laços sociais em países como Síria, Iêmen e Iraque, transformando esses territórios em palcos permanentes de disputas por hegemonia. A diplomacia russa tem sido enfática ao denunciar o que classifica como experimentos geopolíticos perigosos, conduzidos por coalizões ocidentais que sob pretextos humanitários ou antiterroristas, desmantelaram estados inteiros e favoreceram o surgimento de grupos armados ilegítimos. Moscou cita como exemplo a invasão do Iraque em 2003, a intervenção da OTAN na Líbia em 2011 e o prolongado apoio a facções não estatais na Síria desde 2012. Na visão do Kremlin, essas ações produziram um efeito dominó de instabilidade e radicalização que ainda hoje impacta diretamente a segurança regional e global. Ao reafirmar sua adesão para pilares do direito internacional e a Carta das Nações Unidas, a Rússia declarou seu compromisso com soluções negociadas e duradouras. Nesse sentido, Moscou promete seguir atuando de forma ativa e contínua em todos os fóruns multilaterais relevantes, desde o Conselho de Segurança da ONU até plataformas regionais como o Grupo de Astana, formado também por Irã e Turquia, com o objetivo de mediar cessar-fogos abrangente, abrir e proteger corredores de ajuda humanitária e exigir responsabilidade legal por parte de todos os atores externos que tenham contribuído para a perpetuação da guerra por meio de financiamento, armamento ou apoio político a grupos armados ilegítimos. Esse posicionamento diplomático não é apenas simbólico, ele expressa uma estratégia ampla de Moscou para reequilibrar o jogo geopolítico no Oriente Médio, reafirmando-se como um interlocutor confiável, pragmático e contrário à lógica de mudança de regime imposta à força. Ao condenar abertamente a tendência de certos países em usar instituições internacionais para promover interesses próprios, a Rússia busca recuperar a ideia de multilateralismo genuíno, onde as decisões não sejam tomadas em gabinetes fechados por grandes potências, mas sim negociadas com base na equidade, transparência e soberania mútua. Para o Kremlin, o colapso da ordem internacional baseada em regras só poderá ser evitado se os órgãos multilaterais retomarem sua autoridade moral e funcional, o que implica resistir à instrumentalização da diplomacia como ferramenta de pressão ou punição seletiva. Moscou argumenta que a sobrevivência da ONU como entidade relevante depende de sua capacidade de agir com imparcialidade, inclusive diante de potências influentes. Por isso, insiste que qualquer reconstrução da Síria deve passar longe de agendas pré-definidas, planos de ocupação disfarçados de ajuda ou interferências que excluam vozes legítimas do próprio povo sírio. Assim, ao mesmo tempo em que condena as intervenções que devastaram o Oriente Médio, a Rússia se propõe como um agente de equilíbrio e diálogo, disposto a liderar, com outros parceiros regionais, iniciativas voltadas à recuperação institucional, econômica e social de países
países dilacerados por guerras prolongadas. É nessa linha que Moscou pretende expandir seu papel diplomático, oferecendo um caminho alternativo à tutela estrangeira e ao uso seletivo da força, apostando em negociações plurais, segurança compartilhada e reconstrução inclusiva. A ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia entrou em uma nova etapa, marcada por uma mudança tática significativa e efeitos devastadores em áreas urbanas. De forma coordenada, Moscou lançou uma série de ataques aéreos simultâneos sobre cidades-chave do território ucraniano, abandonando o foco exclusivo nas zonas de combate tradicionais, como Donetsk e Luhansk, para atingir diretamente centros populacionais como Kiev, Dnipro e Kharkiv. O objetivo parece claro: desestruturar as bases logísticas e administrativas do país, em um momento em que a resistência interna já demonstra sinais de fadiga. Na capital Kiev, considerada o centro político e simbólico da Ucrânia desde os protestos da Revolução de Maidan, em 2014, mísseis de longo alcance atingiram instalações militares e bairros residenciais durante a madrugada. Moradores acordaram com o som de explosões e sirene, e muitas regiões da cidade ficaram cobertas por fumaça e escombros. Em Dnipro, polo industrial do centro-leste ucraniano, e em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, os danos também foram severos. Autoridades locais, como Ihor Terehov, prefeito de Kharkiv, reconheceram que a infraestrutura de resposta emergencial já não consegue atender à demanda, tamanha a escala dos estragos. Com o aumento da intensidade e da frequência dos bombardeios, a vida cotidiana foi profundamente alterada. Abrigos subterrâneos, antes utilizados esporadicamente, tornaram-se morada temporária para milhares de civis. As sirenes, que antes anunciavam ameaças pontuais, agora marcam o ritmo das horas. A população vive sob tensão contínua, e mesmo os sistemas de defesa aérea, que incluem baterias de mísseis fornecidas pelos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, não têm conseguido conter os projéteis de última geração empregados pelas forças russas. Os ataques têm como alvos prioritários depósitos de munição, instalações de comando, subestações elétricas e centros de comunicação, componentes essenciais à estrutura operacional e civil do país. Em Kharkiv, a destruição de múltiplas subestações mergulhou bairros inteiros em escuridão. Imagens registradas por moradores mostram ruas incendiadas, colunas de fumaça subindo entre edifícios destruídos e pessoas deixando suas casas em desespero. A destruição sistemática desses pontos sugere um planejamento estratégico que vai além da simples retaliação. Especialistas em geopolítica e defesa, como Mark Galeotti e Mykola Bielieskov, apontam que esses ataques fazem parte de uma tentativa deliberada de Moscou de quebrar o moral da população e enfraquecer o governo do presidente Volodymyr Zelensky. A escolha por ofensivas noturnas intensifica o impacto psicológico, atingindo civis em seus momentos de maior vulnerabilidade. A mensagem, segundo analistas, é clara: não há mais zonas seguras dentro da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Kremlin parece buscar uma vantagem política, desestabilizando o governo de Kiev em meio a questionamentos crescentes sobre sua capacidade de proteger a população. Em declarações recentes, Zelensky insiste que a Ucrânia continuará resistindo, mas a percepção nas ruas é de exaustão. A confiança nas promessas do governo está em declínio, alimentada pela ausência de soluções rápidas e pelo desgaste acumulado ao longo de mais de 2 anos de guerra. A máquina militar russa demonstra, neste momento, um grau de organização superior. A destruição das linhas de abastecimento, o bloqueio de comunicações militares e a neutralização de estruturas críticas revelam um domínio operacional que nem mesmo o apoio técnico do Ocidente tem sido capaz de equilibrar. Enquanto a Ucrânia tenta mobilizar reservas e realocar sistemas de defesa, a Rússia mantém a iniciativa estratégica com ataques pontuais e de efeito prolongado. Do ponto de vista internacional, a reação continua limitada a discursos de apoio e o envio de armamentos. Os Estados Unidos, sob a administração de Joe Biden, aprovaram pacotes adicionais de ajuda militar, enquanto a União Europeia renovou compromissos de cooperação. No entanto, não há indicativos de envolvimento político ou militar direto, o que tem alimentado um sentimento de abandono entre muitos ucranianos. Para uma parte crescente
crescente da sociedade, a guerra passou a representar mais um palco de disputa entre potências do que uma causa humanitária. Em Kiev, os sinais do colapso se manifestam em todos os aspectos da vida cotidiana. Escolas públicas e privadas estão com as atividades suspensas por tempo indeterminado, forçando milhões de crianças e adolescentes a abandonarem os estudos ou dependerem de aulas improvisadas por aplicativos de celular. Quando há eletricidade, hospitais da capital, mesmo os mais equipados, operam sob racionamento de energia, utilizando geradores a diesel para manter em funcionamento apenas os setores críticos, como UTIs e centros cirúrgicos. O transporte público, que já funcionava de forma intermitente desde os primeiros meses do conflito, agora enfrenta longas paralisações devido à escassez de combustível, ataques às linhas elétricas e ao medo constante de bombardeios. Esse cenário levou muitas famílias a tomarem decisões extremas. Milhares de civis deixaram seus apartamentos em bairros centrais, como Obolon, Shevchenkivsky e Pechersk, e buscaram refúgio em áreas mais próximas à fronteira ocidental do país. A maioria segue rumo a cidades como Lviv, Uzhhorod e Ivano-Frankivsk, enquanto outros optam por deixar o território ucraniano completamente, atravessando os postos fronteiriços com a Polônia, a Eslováquia e a Romênia. Agências de refugiados da ONU já alertam para o crescimento de novos fluxos migratórios em direção ao centro da Europa. O entusiasmo coletivo que marcou os primeiros meses da invasão russa em fevereiro de 2022, quando multidões se voluntariaram para apoiar a resistência, organizaram redes de solidariedade e ergueram barricadas com as próprias mãos, foi lentamente substituído por um sentimento de esgotamento emocional. Hoje, a esperança dá lugar a uma rotina marcada pelo medo, pela escassez e pela sensação de abandono. A população civil, sobrecarregada pelas perdas acumuladas, já não vê nas promessas oficiais uma saída concreta. Apesar das constantes declarações do presidente Volodymyr Zelensky reafirmando que a vitória ucraniana é apenas uma questão de tempo, a realidade no terreno aponta na direção oposta. O hiato entre o discurso do governo e as condições reais enfrentadas pela população se amplia a cada semana. Faltam alimentos frescos em algumas regiões, as redes de saúde pública estão perto do colapso e muitos soldados relatam a falta de equipamentos básicos nas frentes de combate, como mantimentos, rádios e munições. Essa disparidade tem corroído a confiança institucional e alimentado críticas veladas, inclusive entre antigos apoiadores do governo. A superioridade tecnológica da Rússia no campo de batalha, combinada a uma logística mais eficiente, tem colocado a Ucrânia em posição defensiva constante. A destruição das linhas férreas e de estradas importantes compromete o envio de suprimentos, enquanto a queda recorrente nas comunicações prejudica a coordenação entre unidades militares. O país, que luta pela própria existência, encontra-se gradualmente paralisado, tanto física quanto moralmente. O conflito, inicialmente moldado como uma batalha pela integridade territorial e pela preservação da democracia no coração da Europa, tornou-se algo mais profundo e desestabilizador. Agora não se trata apenas de defender fronteiras, mas de tentar evitar o colapso de toda a estrutura estatal. Ministérios operam com equipes reduzidas, tribunais suspendem sessões por falta de luz ou segurança, e prefeituras funcionam em prédios improvisados após os originais terem sido destruídos por mísseis ou drone. A cada novo bombardeio, cresce o número de mortos, aumenta o número de famílias desalojadas e se prolonga a sensação de impotência. Moradores se perguntam não apenas quando a guerra terminará, mas se restará algo para reconstruir. A dúvida que ecoa nos corredores dos hospitais, nos trens superlotados, que partem rumo ao oeste e nos grupos de mães refugiadas espalhadas pela Europa é sempre a mesma. A Ucrânia ainda terá tempo, recursos e aliados para se reerguer? Em resposta a anos de crescente hostilidade por parte da União Europeia, a Rússia iniciou uma virada política e diplomática de largo alcance. Ao contrário de ciclos anteriores, marcados por trocas de acusações e comunicados protocolares, o Kremlin desta vez optou por agir de forma direta e definitiva. Suspendeu relações com diversas figuras políticas e institucionais envolvidas na imposição de sanções e na tentativa de isolar Moscou do cenário internacional. Não houve negociação, nem antecipação, apenas a execução de uma nova diretriz, tratada como irreversível. O Ministério das Relações
Exteriores da Rússia divulgou uma lista de proibição de entrada no país que atinge diplomatas da União Europeia, eurodeputados engajados em pautas sancionatórias, representantes de ONGs baseadas em Bruxelas e até acadêmicos associados a think tanks financiados por governos ocidentais. Todos, segundo as autoridades russas, estariam diretamente ligados à articulação de medidas destinadas a prejudicar os interesses estratégicos e econômicos da Federação Russa, especialmente após o início da operação militar na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Em declarações oficiais, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que Bruxelas deixou de atuar como mediadora internacional e passou a exercer um papel coercitivo, extrapolando seus limites institucionais e agindo com base em critérios ideológicos. Moscou acusa a União Europeia de se comportar como um ente punitivo paralelo às Nações Unidas, promovendo sanções unilaterais que violam os princípios da legalidade internacional. No campo prático, a reação russa foi além da diplomacia. Buscando reduzir sua dependência dos mercados ocidentais, o Kremlin intensificou parcerias econômicas com países da Ásia e do chamado Sul Global. Acordos com China, Índia, Irã, Brasil, África do Sul e outros membros do grupo BRICS se multiplicaram, abrindo espaço para o uso de moedas locais como o rublo, a rúpia e o yuan em transações bilaterais. Enquanto isso, potências tradicionais do continente europeu, como a Alemanha, enfrentam pressões internas crescentes, com protestos de agricultores, desaceleração industrial e crise energética agravada pela tentativa de substituição abrupta do fornecimento de gás russo. A estratégia europeia de importar gás natural liquefeito, GNL, dos Estados Unidos, a preços significativamente superiores para praticados pela Gazprom até 2021, tornou-se um fardo econômico para diversos países do bloco. Essa dependência energética emergencial fragilizou setores produtivos inteiros, elevando os custos de produção e reduzindo a competitividade da indústria europeia em escala global. Paralelamente, Moscou bloqueou a participação de instituições culturais, universidades e organizações não governamentais ocidentais em eventos e projetos realizados em cidades estratégicas, como Sochi, Kazan e Ekaterimburgo. A justificativa oficial é que essas entidades promovem uma campanha sistemática de russofobia, especialmente no campo acadêmico e midiático. Com isso, a Rússia passou a disputar não apenas territórios ou mercado, mas também narrativas e influência cultural em múltiplos fóruns internacionais. A tensão aumentou quando líderes da União Europeia propuseram utilizar os rendimentos de ativos russos congelados no Ocidente, estimados em mais de 300 bilhões de dólares, para financiar projetos de reconstrução na Ucrânia. Moscou classificou a proposta como expropriação ilegítima e prometeu medidas de retaliação equivalentes. Pouco depois, o parlamento russo aprovou uma legislação permitindo o confisco de propriedades, contas bancárias e ativos de instituições europeias localizadas em solo russo. No setor de defesa, o Kremlin reforçou suas posições geoestratégicas. Kaliningrado, exclave russo entre a Polônia e a Lituânia, recebeu novos sistemas de mísseis táticos. A Bielorrússia, por sua vez, passou a hospedar armamentos nucleares não estratégicos sob coordenação conjunta com Moscou. Além disso, o Mar Báltico, corredor vital para o comércio europeu, foi declarado pelo governo russo como zona de vigilância prioritária. A movimentação resultou na suspensão do tráfego ferroviário com os países bálticos e na intensificação de exercícios militares navais, afetando diretamente o porto de Riga, na Letônia, que já registra uma queda superior a 60% no volume de cargas movimentadas. Um dos setores mais prejudicados pela deterioração das relações bilaterais é o agronegócio europeu. A suspensão das exportações de fertilizantes russos, anteriormente essenciais para a agricultura da França, Alemanha e Espanha, provocou um efeito dominó sobre a produtividade e os custos de produção. Manifestações populares em cidades como Berlim, Paris e Madrid têm denunciado não apenas o impacto econômico, mas a falta de planejamento estratégico por parte dos governos nacionais,
cada vez mais criticados por sua submissão à agenda externa de Washington. Para analistas geopolíticos independentes, a União Europeia perdeu parte de sua autonomia ao adotar uma postura alinhada quase integralmente para interesses dos Estados Unidos. Essa decisão política, embora justificada inicialmente como solidariedade ao governo de Volodymyr Zelensky, tem provocado reações adversas dentro do próprio bloco, especialmente nos países mais afetados pelos desdobramentos econômicos da guerra. A disputa entre o Ocidente e a Rússia deixou de se restringir ao campo de batalha ou ao envio de armamentos convencionais. A nova fase do embate geopolítico é multissetorial e opera em várias frentes simultâneas. A confrontação com Moscou hoje envolve circuitos bancários, normas de comércio internacional, cadeias logísticas globais e plataformas digitais de informação e influência. O Kremlin deixou claro que não aceitará a imposição de cercos, nem físicos, nem econômicos, sem reagir. E enquanto bloqueios são levantados por Washington e Bruxelas, Moscou responde não com isolamento, mas com expansão seletiva, fortalece alianças com potências emergentes e ajusta seu posicionamento em fóruns multilaterais, como a OPEP+, a Organização de Cooperação de Xangai e o BRICS. Para o governo russo, a noção de soberania vai muito além da proteção das fronteiras geográficas. Envolve o domínio sobre seus próprios instrumentos de decisão, sobre sua matriz energética e sobre a liberdade de conduzir acordos diplomáticos sem interferência externa. Isso significa que manter o controle sobre o rublo, sobre sua infraestrutura digital, como o sistema de pagamento MIR, e sobre suas redes logísticas, como os corredores comerciais através do Ártico e da Ásia Central, tornou-se tão estratégico quanto manter tanques nas fronteiras ou mísseis em Kaliningrado. Historicamente, cada tentativa de cerco externo contra Moscou teve o efeito oposto ao desejado. Quando Napoleão invadiu a Rússia em 1812, o resultado foi uma retirada catastrófica que desestabilizou seu império. Em 1942, a Operação Barbarossa, liderada pela Alemanha nazista, foi inicialmente avassaladora, mas acabou provocando uma contraofensiva que empurrou o Exército Vermelho até Berlim. Agora, num cenário pós-Guerra Fria, em que a guerra não se trava apenas com exércitos, mas também com dados, contratos e acordos financeiros, a lógica parece se repetir. O esforço para sufocar a Rússia economicamente deu lugar a um novo tipo de conflito, um duelo global de sistemas. Hoje, a guerra se materializa em iniciativas como o banimento da Rússia do sistema SWIFT, no confisco de ativos no Ocidente e nas barreiras comerciais impostas a empresas russas de tecnologia e energia. A resposta vem em forma de contratos bilionários com Índia e China, de exportações recordes de petróleo para a Ásia e de acordos financeiros em moedas alternativas ao dólar e ao euro. Cada sanção recebida gera uma reconfiguração e, muitas vezes, abre portas para parcerias mais estáveis fora do eixo transatlântico. Enquanto isso, a União Europeia precisa lidar com os impactos de suas próprias decisões. A tentativa de se descolar do fornecimento energético russo causou disfunções profundas em suas economias, como o colapso de segmentos industriais na Alemanha e a explosão dos custos agrícolas na França e Espanha. Ao mesmo tempo, a dependência de fontes energéticas externas, como o gás liquefeito dos Estados Unidos, comprometeu a competitividade do bloco no comércio internacional. Em contraste, a Rússia investe pesadamente em rotas alternativas. O corredor internacional Norte-Sul, conectando Moscou ao Golfo Pérsico por meio do Irã e da Índia, ganha tração. A rota do Mar do Norte, cortando o Ártico até a China, começa a se consolidar como alternativa estratégica ao Canal de Suez. E o avanço tecnológico em setores como inteligência artificial, ciberdefesa e comunicações quânticas começa a reduzir a vulnerabilidade do país frente ao bloqueio ocidental. Nesse novo cenário, a Rússia não apenas resiste, ela molda, junto a seus aliados, uma arquitetura alternativa à ordem liberal liderada por Washington e Bruxelas. Ao ampliar sua presença diplomática na África, ao aprofundar sua relação com o Sudeste Asiático e ao negociar diretamente com países do Oriente Médio fora dos eixos tradicionais da OTAN, Moscou avança em direção a um sistema multipolar de fato, e não apenas como retórica. Diante disso, torna-se evidente que
quem esperava o colapso da Rússia pode ter precipitado uma transformação mais ampla, o redesenho das alianças globais e o enfraquecimento da hegemonia unipolar do pós-Guerra Fria. A tentativa de conter Moscou gerou não submissão, mas uma reorganização estratégica. E o tabuleiro que emerge é mais complexo, menos previsível e cada vez mais disputado. Desde o início do conflito com a Rússia, em fevereiro de 2022, a Ucrânia enfrentou inúmeros desafios institucionais, mas nenhum tão profundo quanto a atual crise política que abala diretamente o centro do poder, em Kiev. O presidente Volodymyr Zelensky, cuja imagem foi consolidada internacionalmente como símbolo da resistência ucraniana, passou a ser alvo de duras críticas internas após a promulgação de um decreto que enfraqueceu os principais mecanismos de controle anticorrupção do país. A medida, assinada sem consulta prévia ao parlamento ou à sociedade civil, retirou prerrogativas da NABU, Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, e da Promotoria Especializada, justamente quando essas instituições avançavam em investigações contra figuras influentes do governo. Entre os nomes citados nos bastidores e pela imprensa internacional está o de Alexei Chernyshov, ex-vice-ministro e aliado próximo de Zelensky, acusado de envolvimento em desvio de verbas emergenciais destinadas à reconstrução de áreas afetadas pela guerra. A resposta popular foi imediata. Milhares de manifestantes tomaram as ruas de Kiev, transformando a capital ucraniana em epicentro de uma mobilização nacional. A Praça da Independência, símbolo das revoluções de 2004 e 2014, voltou a ser ocupada, agora por cidadãos indignados com o que consideram uma traição para compromissos de transparência e renovação política assumidos por Zelensky desde sua eleição em 2019. A insatisfação rapidamente se espalhou para outras regiões. Em Lviv, no oeste do país, em Dnipro, no centro, e em Zaporizhzhia, no sudeste, também foram registrados protestos em apoio à independência dos órgãos de controle. Estudantes, trabalhadores, aposentados e ex-combatentes da linha de frente uniram-se em marchas pacíficas, denunciando uma concentração excessiva de poder nas mãos do executivo. Nas redes sociais, o descontentamento ganhou um rosto e um nome. O apelido Célia, uma forma irônica e depreciativa de se referir ao presidente, passou a ser entoado em cantos de protesto e estampado em faixas e cartazes. A frase "Célia é um demônio" tornou-se o grito de guerra de uma população cansada, que vê na medida presidencial uma tentativa clara de blindar aliados e comprometer o Estado de Direito em meio ao caos da guerra. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, ex-campeão mundial de boxe e figura popular na capital, rompeu o silêncio e posicionou-se publicamente contra o decreto. Em pronunciamento, afirmou que a integridade institucional da Ucrânia não pode ser sacrificada em nome da conveniência política e alertou para o risco de colapso da governabilidade caso a presidência continuasse a ignorar o clamor das ruas. Mesmo diante da pressão crescente, Zelensky não recuou. Em vez disso, formalizou a revogação de parte das competências da NABU e da Promotoria Anticorrupção, agravando o cenário político. Analistas locais, como Oleksiy Haran, da Universidade Nacional de Kiev-Mohyla, interpretam a decisão como uma aposta arriscada que pode acelerar a erosão da base de apoio do presidente e comprometer sua permanência no poder. As repercussões internacionais foram rápidas. Em Bruxelas, dirigentes da União Europeia expressaram preocupação com o retrocesso institucional ucraniano. O comissário francês para assuntos europeus, Jean-Noël Barrot, chegou a sugerir que a medida pudesse comprometer o processo de adesão da Ucrânia ao bloco, ressaltando que o respeito ao Estado de Direito é um critério inegociável. Nos Estados Unidos, a crise política ucraniana rapidamente se tornou munição para os setores mais críticos à política externa da Casa Branca, especialmente entre congressistas republicanos. O ex-presidente Donald Trump, figura central nesse debate, aproveitou a situação para reforçar sua oposição à continuidade do envio de recursos a Kiev. Em um discurso inflamado no Capitólio, direcionado à bancada conservadora, Trump questionou abertamente o destino de mais de 35 bilhões de dólares repassados à Ucrânia sob o pretexto de ajuda militar e humanitária. Sem apresentar provas diretas, ele insinuou
insinuou que parte significativa desses valores estaria sendo desviada por membros do alto escalão ucraniano, acusando o governo de Volodymyr Zelensky de agir sem a mínima transparência. Trump ainda foi além, classificou o episódio como emblemático de uma suposta farsa política e moral, afirmando que a Ucrânia está longe de ser o bastião da democracia que se tenta vender ao Ocidente. Suas declarações encontraram eco imediato entre setores do Partido Republicano que já manifestavam reservas quanto ao envolvimento prolongado dos Estados Unidos na guerra no leste europeu. Líderes como Marjorie Taylor Greene e Matt Gaetz endossaram a crítica, exigindo auditorias rigorosas sobre a destinação dos recursos e defendendo a suspensão temporária do envio de novos pacotes de ajuda, até que a situação interna da Ucrânia seja esclarecida. Curiosamente, as palavras do ex-presidente americano ultrapassaram o cenário político norte-americano e ganharam espaço também entre os próprios manifestantes ucranianos. Embora muitos discordem da agenda conservadora de Trump e da sua retórica polarizadora, suas críticas à má gestão de recursos ressoaram de forma surpreendente entre os ucranianos que protestam nas ruas de Kiev, Lviv e Dnipro. Para esses cidadãos, a denúncia internacional apenas confirma uma suspeita há muito cultivada, a de que, enquanto o país sangra no campo de batalha, as elites políticas seguem protegidas por um manto de impunidade, alimentado por acordos obscuros e pela ausência de mecanismos de fiscalização eficazes. Esse sentimento de traição tem provocado uma mudança significativa na dinâmica da crise, o que inicialmente parecia uma reação limitada a um decreto impopular agora se converte em um questionamento mais amplo sobre a legitimidade do poder executivo. O pano de fundo da guerra com a Rússia permanece, com cidades como Donetsk, Kharkiv, Kherson e até mesmo Zaporizhzhia sob constante ameaça de bombardeio. No entanto, o foco da indignação popular agora se desloca para outro fronte, o das instituições corroídas pela desconfiança. Para a parte expressiva da sociedade civil, esse é o verdadeiro ponto de inflexão do conflito. A defesa da integridade territorial e a resistência contra a invasão russa continuam sendo prioridades, mas cada vez mais os ucranianos enxergam a necessidade urgente de restaurar a credibilidade das estruturas internas do Estado. A luta pela soberania externa, nesse contexto, perde força se internamente as bases democráticas desmoronam diante da corrupção e do autoritarismo. A adesão para protestos cresce a cada dia. Novos setores, incluindo sindicatos, organizações estudantis, pequenos empresários e até ex-combatentes voluntários da linha de frente, juntam-se ao movimento que agora exige não apenas a revogação do decreto anticorrupção, mas também reformas estruturais, eleições antecipadas e a reativação de mecanismos de controle civil sobre os gastos públicos em tempos de guerra. O governo Zelensky, que até recentemente desfrutava de apoio quase incondicional, encontra-se encurralado por múltiplos flancos, pressionado por aliados internacionais como a União Europeia, que teme um retrocesso democrático, e confrontado por uma população cada vez mais mobilizada, o executivo começa a perder o domínio sobre a narrativa nacional. Enquanto isso, nas redes sociais e nas ruas, a palavra de ordem é clara. Não basta resistir à ocupação externa, é preciso também enfrentar a ocupação interna do poder, por interesses privados e redes de influência que ameaçam corroer os pilares da República. Kiev, outrora símbolo de unidade nacional, tornou-se agora palco de uma disputa feroz por legitimidade. A crise não é mais apenas uma questão institucional, é um confronto direto entre uma sociedade que exige mudanças profundas e um sistema político que tenta, a todo custo, manter-se intacto, mesmo que isso signifique desrespeitar os valores que jurou defender. Kiev deixou de ser apenas o centro administrativo e simbólico da Ucrânia para se tornar o cenário de uma das operações mais intensas e devastadoras conduzidas pelas Forças Armadas da Federação Russa desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. A capital, que durante meses apostou na proteção proporcionada por alianças ocidentais, sistemas de defesa aérea e infraestrutura subterrânea de última geração, foi surpreendida por uma ofensiva de múltiplas camadas, cujo
objetivo não era apenas tático, mas também psicológico e estratégico. Segundo fontes militares russas, a operação foi executada com base em um planejamento minucioso. A primeira onda consistiu em drones kamikaze Geran, usados para saturar e confundir os sistemas de defesa aérea ucraniano. Na sequência, mísseis de cruzeiro foram lançados para abrir caminho até os principais alvos. Por fim, mísseis hipersônicos Kinjal, capazes de atingir velocidades superiores a Mach 10, foram utilizados para destruir instalações fortificadas a grandes profundidades, inclusive centros de comando subterrâneos, supostamente protegidos por dezenas de metros de concreto armado. Entre os locais atingidos está o antigo complexo de armamentos Artem, uma instalação industrial com raízes que remontam à era soviética, situada no distrito de Shevchenkivsky. O local foi completamente destruído por ataques de precisão nas proximidades da estação de metrô Lukyanivska. Depósitos contendo equipamento militar fornecido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte também foram eliminados. No entanto, o alvo mais sensível da operação foi uma instalação subterrânea altamente restrita, identificada como Setor 515, que, de acordo com analistas militares, funcionava como centro de coordenação de operações conjuntas entre militares ucranianos e consultores estrangeiros. Essa estrutura, localizada a mais de 100 metros abaixo do solo, foi obliterada por um Kinzhal de carga termobárica, segundo relatórios russos não confirmados oficialmente por Kiev. O impacto da ofensiva foi imediato. Imagens registradas por moradores mostravam fumaça saindo pelas saídas de emergência do metrô, enquanto estrondos ecoavam pelas profundezas da cidade. Os corredores subterrâneos, antes considerados zonas de refúgio seguro para a população civil, transformaram-se em espaços de claustrofobia e incerteza. Centenas de civis relataram momentos de pânico, agravados pela instabilidade das estruturas e pela completa falta de comunicação durante o bombardeio. O senso de segurança que persistia desde o início do conflito sofreu um duro golpe. A ação militar, no entanto, não se restringiu a Kiev. No oeste do país, a cidade de Ivano-Frankivsk, localizada próxima à fronteira com a Polônia, teve seu aeroporto militar atacado. Um caça ucraniano, segundo informações locais, foi abatido enquanto tentava realizar uma manobra de pouso de emergência. Depósitos de munição e instalações de pesquisa militar também foram atingidos, e o prefeito da cidade declarou que aquela foi a noite mais destrutiva desde o início da guerra. Em Kharkiv, segunda maior cidade do país e centro técnico e industrial de relevância nacional, drones russos atacaram com precisão as instalações da empresa FED, especializada na produção de componentes essenciais para motores de aeronaves militares. A perda dessa planta compromete seriamente a capacidade da Ucrânia de manter sua aviação operacional. De acordo com análises russas, o objetivo central da ofensiva foi atingir a espinha dorsal da infraestrutura militar ucraniana, especialmente os centros de comando subterrâneos e os estoques logísticos, para desorganizar as linhas de defesa e provocar um colapso no sistema de comando e controle. O método empregado revela uma escalada tecnológica no uso de armamentos de precisão e aponta para uma nova etapa do conflito, caracterizada pela eliminação da capacidade de resposta rápida por parte de Kiev. A destruição desses pontos estratégicos, muitos dos quais estariam sendo utilizados por oficiais da OTAN e especialistas estrangeiros, envia um recado direto a Washington, Londres, Berlim e Paris. A retaguarda ucraniana, mesmo com ajuda ocidental, está vulnerável. O bombardeio também representa uma resposta à série de ataques ucranianos realizados contra regiões russas nas últimas semanas, especialmente nas fronteiras com Belgorod, Kursk e Bryansk. Do ponto de vista interno, a operação gerou uma ruptura na narrativa sustentada pelo governo do presidente Volodymyr Zelensky. Durante meses, autoridades ucranianas asseguraram à população que o apoio ocidental e as infraestruturas defensivas garantiriam proteção contra ofensivas em larga escala. No entanto, a escala e a profundidade da destruição em uma única noite abalaram essa confiança. Imagens de civis abandonando as estações de metrô às pressas, cobertos de poeira e desesperados por informação, viralizaram nas redes sociais e reforçaram a sensação de que a guerra se aproximou do coração do país como nunca antes. A liderança política da Ucrânia se vê agora diante de um impasse sem precedentes, enfrentando simultaneamente dois dilemas cruciais: restaurar
restaurar a infraestrutura militar severamente danificada e tentar conter o colapso da confiança pública, que se alastra como uma segunda onda de destruição, menos visível, mas igualmente corrosiva. A ofensiva russa de julho desmantelou centros de comando que coordenavam as operações em múltiplas frentes, neutralizou depósitos estratégicos de munição e transformou abrigos considerados impenetráveis em escombros, inutilizáveis. Para o governo de Volodymyr Zelensky, a tarefa de reconstruir não se limita ao concreto, mas envolve também o árduo desafio de restaurar a moral da população e reafirmar a credibilidade do Estado perante seus próprios cidadãos e aliados estrangeiros. O receio de novas ofensivas, com alvos ainda mais sensíveis e defesas fragilizadas, paira como uma sombra constante sobre o alto escalão militar e político em Kiev. Com cada novo ataque de alta precisão, a sensação de vulnerabilidade se intensifica, revelando falhas em sistemas de proteção antes considerados eficazes. A possibilidade de que instalações nucleares, centros de comando de emergência ou até mesmo estruturas governamentais sejam os próximos alvos não é mais considerada remota, mas sim parte de um cenário plausível que preocupa tanto a população quanto analistas internacionais. No contexto externo, a operação executada por Moscou reforça a doutrina já explicitada por Vladimir Putin e seus assessores. A guerra não será vencida por ocupações territoriais pontuais ou batalhas prolongadas em campo aberto, mas sim por meio de um ataque coordenado para pilares funcionais da máquina militar e estatal ucraniana. Trata-se de uma abordagem centrada no colapso sistêmico, onde a destruição física de alvos estratégicos se alia ao desgaste psicológico e ao isolamento político para paralisar a capacidade de reação do adversário. A investida em Kiev, com o uso de tecnologia hipersônica e ataques em profundidade, foi percebida por especialistas como uma demonstração deliberada da superioridade técnico-militar russa diante dos sistemas defensivos ocidentais. O fato de mísseis Kinjal e drones de Iran terem atravessado múltiplas camadas de defesa aérea alimentadas por tecnologia da OTAN levanta questionamentos sobre a eficácia do suporte internacional e coloca em xeque a narrativa de que a Ucrânia estaria blindada pela assistência do Ocidente. Com isso, o conflito passa a habitar uma dimensão mais ampla e menos previsível. Não se trata mais apenas da disputa por territórios como Bakhmut, Sumy ou Kharkiv, mas de uma guerra por legitimidade, por capacidade de governar sob bombardeio e de manter a coesão social em meio ao colapso de estruturas vitais. A percepção de invulnerabilidade que Kiev sustentava desde o início da guerra, baseada em alianças diplomáticas, envio de armamentos de última geração e promessas de reconstrução, começa a ruir diante da realidade imposta por uma ofensiva cirúrgica que atingiu diretamente o coração logístico e simbólico da capital. O ataque às instalações subterrâneas em Kiev não foi apenas mais uma ação militar, foi um divisor de águas, um gesto estratégico que desequilibrou a balança da guerra no plano psicológico e forçou líderes ocidentais a reavaliar sua postura, especialmente frente à possibilidade de que seus próprios assessores, presentes em centros de comando atingidos, estivessem entre os alvos indiretos. Esse ponto crítico da guerra levanta um novo debate nas capitais europeias. Até onde vai o apoio a Kiev? E até que ponto é possível sustentar a narrativa de que a Ucrânia ainda pode vencer? Diante de tudo isso, cresce a percepção de que o conflito entrou em uma nova etapa, menos visível em termos de fronteiras, mas mais profunda em termos de impacto estrutural. Agora, a questão que se impõe não é apenas quando ocorrerá o próximo ataque, mas se o governo ucraniano ainda dispõe de condições reais, logísticas e políticas para manter a resistência de forma sustentável. O que está em jogo não é apenas o território, mas a própria funcionalidade de um Estado em guerra. As relações entre Moscou e os países que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte entraram em um estágio de forte deterioração, aproximando-se de um ponto de inflexão. Em declarações recentes, Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia e conselheiro direto de Vladimir Putin, acusou publicamente a OTAN de abandonar qualquer aparência de contenção e avançar em direção a uma estratégia ofensiva deliberada. Segundo ele, os treinamentos coordenados
pela aliança nos últimos meses já não se enquadram na categoria de exercícios defensivo, mas sim como etapas de preparação concreta para uma possível ação militar contra a Federação Russa. No centro desse alerta está Kaliningrado, uma região sob jurisdição russa, localizada entre a Polônia e a Lituânia, fora do território continental russo. Essa posição geográfica, sensível e estratégica, transforma qualquer movimentação militar ocidental na região em um ponto de tensão crítica. Kaliningrado abriga sistemas de mísseis Iskander e infraestrutura militar de longo alcance, sendo considerada uma peça-chave no controle do flanco europeu do Báltico. Informações divulgadas por autoridades russas indicam que, no final de maio de 2025, a OTAN teria realizado simulações militares específicas, prevendo a ocupação da província. Para o alto comando russo, essa manobra rompe o protocolo de contenção mútua que sustentava, até então, o equilíbrio geoestratégico entre leste e oeste. Qualquer movimento real nesse território, advertiu Patrushev, poderá resultar em uma escalada imprevisível, com consequências que extrapolam as fronteiras regionais. A preocupação de Moscou se estende à crescente presença naval e aérea ocidental no norte da Europa e no Ártico. Áreas como o Mar de Barents, a costa norueguesa e o entorno da Groenlândia passaram a receber maior número de embarcações e aeronaves da Marinha dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, muitas delas dotadas de armamento nuclear. Na visão russa, essas operações sinalizam mais do que vigilância. São ensaios para bloqueios estratégicos e possíveis sabotagens de rotas marítimas vitais para o comércio e a defesa nacional. Em resposta, o Kremlin acelerou a modernização de sua frota naval. No dia 4 de julho, o presidente Vladimir Putin presidiu a cerimônia de integração do submarino nuclear Príncipe Podjarsk à frota estratégica russa em Severodvinsk, no norte do país. A embarcação integra o projeto Boreia, pertencente à classe 955A, considerada uma das mais avançadas do arsenal submerso da Rússia. Com capacidade de mergulho de até 400 metros e velocidade superior a 55 km por hora, o submarino é equipado com tecnologia furtiva, incluindo revestimento anecoico, motores silenciosos e sistemas de absorção acústica, dificultando sua detecção por radares ocidentais. O Podjarsk transporta até 16 mísseis intercontinentais, RSM-56, Bulava, cada um com múltiplas ogivas nucleares independentes e alcance superior a 9.000 quilômetros. As ogivas, com potência estimada entre 100 e 150 quilotons, são capazes de atingir múltiplos alvos com precisão e escapar dos atuais escudos antimísseis. Além do seu arsenal balístico, o submarino conta com 6 lançadores de torpedos de calibre 533 mm e sistemas sonar de última geração, projetados para operações ofensivas e defensivas em profundidade. O comandante da Marinha, almirante Nikolai Yevmenov, descreveu a embarcação como um marco na renovação do poder naval russo no século XXI. Durante a cerimônia em Severodvinsk, Vladimir Putin destacou o papel essencial de submarinos estratégicos como o Príncipe Podjarsk na arquitetura de defesa russa. Segundo o presidente, essas embarcações são mais do que simples plataformas de lançamento nuclear. Funcionam como pilares de um sistema de dissuasão capaz de impedir qualquer tentativa de pressão militar ou diplomática sobre o país. Putin enfatizou que a presença desses submarinos em operação contínua garante à Rússia uma capacidade real de resposta a qualquer tipo de agressão, mesmo nos cenários mais críticos. O chefe do Kremlin também reforçou que a renovação da Marinha não tem caráter simbólico, mas estratégico e prático. A modernização em curso sinaliza ao Ocidente que Moscou está disposta a defender seus interesses vitais por todos os meios, inclusive no plano naval. Em um mundo cada vez mais marcado por incertezas e disputas por rotas marítimas, a Rússia pretende consolidar sua posição como potência oceânica, com presença ativa e permanente em áreas de relevância geopolítica. Dentro desse contexto, o programa de expansão da frota naval russa inclui a construção de mais de 70 embarcações até o final da década de 2020. O plano contempla desde fragatas e corvetas multifunção,
dominação, até novos submarinos nucleares de ataque e estratégicos. A expectativa do Ministério da Defesa é que pelo menos 6 submarinos da classe Boreia, com capacidades semelhantes ao Pozharsky, estejam plenamente operacionais até 2030, reforçando o chamado Triângulo Estratégico Russo, formado pelas frotas do Norte, do Pacífico e do Mar Negro. A escolha do nome Pozharsky para o novo submarino carrega um forte simbolismo histórico. Dmitry Pozharsky foi uma figura decisiva durante o chamado Tempo de Dificuldade, período de crise institucional, ocupação estrangeira e guerra civil que atingiu a Rússia no início do século XVII. Junto a Kuzma Minin, ele organizou uma milícia popular que reconquistou Moscou das forças da comunidade polaco-lituana, consolidando a recuperação da soberania nacional. Para o Kremlin, evocar essa memória é reafirmar a disposição do Estado russo em resistir, hoje como no passado, a qualquer tentativa externa de dominação. Esse gesto ganha ainda mais peso diante do contexto atual. O aumento significativo das operações militares da OTAN nas proximidades do território russo, especialmente nas regiões do Báltico e do Ártico, tem sido interpretado por Moscou como parte de uma estratégia de contenção agressiva liderada por Washington, com apoio ativo de Londres, Paris e Bruxelas. Patrulhas aéreas constantes, exercícios navais com submarinos nucleares e a instalação de radares avançados em países fronteiriços ampliaram a percepção de ameaça dentro do Estado-Maior russo. Diante do agravamento das tensões com o Ocidente, o Kremlin adotou uma postura de vigilância permanente, ampliando seus níveis de prontidão estratégica em diversas frentes. Para os principais formuladores da política de defesa em Moscou, o tempo do diálogo diplomático descomprometido chegou ao fim. A leitura interna é de que os recentes passos da OTAN, sob liderança direta de Washington e apoio crescente de capitais europeias como Londres, Varsóvia e Berlim, representam um alinhamento operacional ofensivo, disfarçado sob a retórica da proteção coletiva. A instalação de sistemas de mísseis de médio e longo alcance próximos às fronteiras russas, a ativação de bases avançadas nos países bálticos e as simulações de ataque envolvendo unidades aerotransportadas da aliança são interpretadas pelo Estado-Maior russo como gestos de clara provocação. Em relatórios confidenciais citados por autoridades do setor de segurança, a menção direta ao risco de um erro de cálculo estratégico por parte da OTAN, o que poderia levar a um conflito de proporções continentais. Nesse contexto, qualquer movimento considerado uma violação das linhas vermelhas traçadas pela doutrina militar russa, incluindo tentativas de acesso a áreas sensíveis como Kaliningrado ou incursões aéreas em zonas de exclusão, será tratado como ato hostil, com resposta imediata e de intensidade proporcional. Essa linha de pensamento foi reforçada publicamente em pronunciamentos recentes de oficiais do Ministério da Defesa e é agora repetida como política oficial do Kremlin. O simbolismo do evento realizado em Severodvinsk, no norte da Rússia, ultrapassou o simples comissionamento de um novo submarino. Ao colocar o príncipe Pozharsky em operação sob os olhos atentos da cúpula militar, Vladimir Putin sinalizou ao mundo que a Rússia está em pleno processo de renovação estratégica, não apenas em termos de tecnologia militar, mas também na reafirmação de sua posição como potência global. A cerimônia foi acompanhada por altos comandantes navais, engenheiros do complexo industrial bélico e figuras-chave do Conselho de Segurança Nacional, reforçando a importância política do momento. Com a entrada do Pozharsky na frota do Ártico, a Marinha Russa passa a operar com mais profundidade no Teatro do Atlântico Norte, onde disputas por recursos energéticos e rotas marítimas vêm se intensificando. A presença dessa nova plataforma de dissuasão nuclear nas profundezas do oceano reforça a capacidade de Moscou de projetar força para além de suas fronteiras imediatas, pressionando flancos vulneráveis de rivais e consolidando zonas de influência estratégicas. A mensagem é inequívoca: a Rússia não aceitará imposições, cercos ou tentativas de isolamento. Ao contrário, continuará desenvolvendo sua doutrina de resposta múltipla, modernizando suas forças armadas e expandindo sua capacidade de alcance global. Em discursos recentes, Putin deixou claro que a soberania russa será preservada a qualquer custo e que o país está disposto a utilizar todos os meios disponíveis para proteger seu território, sua população e seus interesses fundamentais. Nesse novo ambiente geopolítico, onde a previsibilidade foi substituída por incertezas calculadas, submarinos como o Pozharsky deixam de ser
apenas plataformas de guerra e passam a encarnar uma política de afirmação nacional. Sob as águas silenciosas do Ártico, eles representam não apenas tecnologia avançada, mas um recado estratégico. A Rússia está desperta, equipada e pronta, e desta vez não pretende ser pega de surpresa. Nos primeiros dias desta nova fase da guerra no leste europeu, o equilíbrio militar na linha de frente mudou de forma significativa. Por meio de uma sequência de operações simultâneas, as Forças Armadas da Federação Russa assumiram a dianteira, reconquistando cerca de 10 localidades cruciais, entre vilarejos logísticos e eixos táticos essenciais. Essa movimentação rompeu a tendência de estagnação que predominava desde o início da primavera, marcando uma virada operacional que ampliou o controle territorial russo e redefiniu o ritmo do conflito. Diferentemente de incursões simbólicas ou limitadas a zonas periféricas, as ações recentes revelaram uma nova metodologia adotada por Moscou. A combinação de drones armados, bombas planadoras, mísseis hipersônicos e ataques coordenados por artilharia pesada estabeleceu uma sequência precisa de neutralização prévia antes da entrada das unidades terrestres. Apenas após essa preparação aérea e eletrônica, tropas de assalto cruzaram os limites defensivos ucranianos, enfrentando resistência mínima em setores que, até recentemente, eram considerados prioritários por Kiev. Em áreas como Kharkiv, no Nordeste, onde batalhões ucranianos mantinham posições desde o final de 2023, as trincheiras reforçadas foram superadas com rapidez incomum. Já nas províncias de Donetsk e Zaporíjia, o avanço russo foi ainda mais agressivo. Armazéns de munição, pontos de abastecimento e vias de evacuação foram sistematicamente alvejados, desestruturando completamente a retaguarda inimiga. A destruição dessas infraestruturas não só dificultou a movimentação ucraniana, mas também comprometeu a reposição de equipamentos e o comando tático das unidades envolvidas. A mudança de postura ficou evidente nos relatos de soldados ucranianos. Muitos descreveram a sensação de impotência diante da constante presença de drones, de reconhecimento e do uso intensivo de armamentos guiados por GPS. Estações de rádio foram silenciadas, linhas de comunicação foram rompidas e diversos comboios de reforço foram interceptados antes de sequer alcançarem o fronte. As imagens de satélite confirmaram esse cenário: fortificações colapsadas, crateras em pontos logísticos e colunas blindadas russas, abrindo caminho para o interior da Ucrânia. Essa nova investida não teve apenas impacto territorial. A ofensiva de junho trouxe ganhos concretos e duradouros para o lado russo, ao passo que minou não só a estrutura militar de Kiev, mas também sua capacidade de articulação política e moral entre os combatentes. O governo de Volodymyr Zelensky segue apostando na resistência total como única saída, apesar do cerco se estreitar cada vez mais e do apoio internacional mostrar sinais de fadiga. Os pacotes de ajuda militar prometidos por Washington e Bruxelas continuam a ser entregues com atraso ou em volumes aquém do necessário, enquanto o Kremlin avança sem interrupções. O discurso diplomático ucraniano, focado na obtenção de novos armamentos e sanções contra a Rússia, já não encontra a mesma receptividade nas capitais ocidentais. Os aliados parecem dividir sua atenção entre o apoio a Kiev e os crescentes desafios internos de ordem econômica, energética e política. Enquanto isso, a estratégia russa permanece pragmática: avanços cobertos por superioridade aérea, logística robusta e ocupação consolidada. As regiões hoje sob domínio de Moscou, como Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, refletem um mapa que já não lembra os traços de 2022. A cada novo movimento, analistas militares do Ocidente, mesmo os mais cautelosos, reconhecem a mudança de iniciativa. Em vez de contraofensivas ucranianas, o que se observa é uma sucessão de recuos forçados, perdas operacionais e degradação das capacidades de resposta. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, dezenas de veículos blindados ucranianos foram destruídos apenas nas últimas semanas. Além disso, centros de comando, depósitos de armamento e corredores logísticos foram desmantelados, provocando um colapso estrutural que tende a se agravar com o passar dos meses. Os ataques russos, além de gerar danos imediatos, têm efeitos prolongados, dificultando qualquer reorganização por parte das forças ucranianas
ucranianas. Para Vladimir Putin, a condução da atual campanha militar está fundamentada em 3 objetivos centrais e inegociáveis: garantir que a Ucrânia permaneça permanentemente neutra, enfraquecer seu aparato militar a ponto de não representar qualquer ameaça ao território russo e neutralizar grupos políticos ou paramilitares que Moscou considera extremistas e hostis em sua vizinhança imediata. Esses objetivos, segundo o Kremlin, não são apenas metas táticas de guerra, mas parte de um redesenho mais amplo da geopolítica regional, que visa reequilibrar o eixo de poder no continente eurasiático. Do ponto de vista russo, a guerra não surgiu de forma espontânea, mas como consequência direta de anos de expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Um movimento considerado provocativo e desestabilizador por Moscou desde os anos 1990, quando antigos membros do Pacto de Varsóvia passaram a integrar a Aliança Militar Ocidental. A inclusão da Ucrânia nesse processo, embora nunca formalizada, foi vista como o limite inaceitável. Assim, a campanha militar em curso é descrita pelo governo russo como uma reação estratégica àquilo que considera ser um cerco ocidental, disfarçado de cooperação. Enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa de cúpulas internacionais, buscando promessas de reforços financeiros, armamentistas e diplomáticos, as forças armadas da Rússia continuam avançando sobre centros urbanos, zonas industriais e rotas logísticas de importância crítica. Nos bastidores dessas conferências, muitos países demonstram exaustão em manter o mesmo nível de apoio de 2022, especialmente diante de suas próprias crises econômicas e sociais. Isso deixa a Ucrânia cada vez mais dependente de promessas que se concretizam tardiamente ou que jamais se concretizam. O avanço registrado em junho, com a retomada de ao menos 10 localidades estratégicas, simboliza mais do que uma vitória militar pontual. Ele marca a passagem da Rússia de uma postura defensiva para uma ofensiva consolidada. Já em julho, a presença militar russa nesses territórios começa a se transformar em controle administrativo e logístico, consolidando a ocupação com infraestrutura, patrulhamento constante e interrupção da capacidade de contra-ataque ucraniano. Esse processo esvazia as margens de negociação para Kiev, pois cada novo território sob domínio russo representa uma ficha a mais na mesa diplomática e uma a menos nas mãos de Zelensky. Em termos práticos, o conflito tem sido decidido não nas salas de conferência ou nos corredores das organizações multilaterais, mas nas trincheiras, nas colunas blindadas que avançam lentamente e nas pontes reconstruídas em áreas dominadas. Enquanto a Ucrânia continua a depender do apoio externo para manter sua máquina de guerra funcionando, Moscou estrutura sua campanha com recursos próprios, apoio industrial interno e estratégias de longo prazo. O peso da realidade material no campo de batalha tem superado os discursos inflamados e as declarações de solidariedade. Cada dia que passa evidencia uma verdade incômoda para o Ocidente. O ritmo da guerra está sendo ditado pela Rússia. Kiev ainda oferece resistência, mas essa resistência tem perdido fôlego. E enquanto Zelensky insiste em convocar a comunidade internacional, a geografia do conflito se transforma, com cada quilômetro conquistado se convertendo em argumento incontestável nas futuras negociações. Em um cenário onde a guerra é medida em ocupações, corredores logísticos e posições tomadas, os fatos no terreno têm falado mais alto do que qualquer comunicado oficial. E como vem demonstrando Moscou, são esses fatos, e não discursos, que moldam o destino de uma guerra prolongada. O papel que a Alemanha desempenhou por décadas na diplomacia europeia está mudando rapidamente. De um país comprometido com a moderação e o diálogo multilateral, Berlim passou a sinalizar disposição para ações preventivas que podem colocá-la no centro de um confronto com Moscou. Essa transição não é mais apenas retórica. Em meio a reuniões reservadas, autoridades de defesa já discutem a possibilidade de atingir alvos militares russos antes mesmo que qualquer ataque ocorra. Entre os cenários analisados, destaca-se a ideia de neutralizar bases aéreas na Rússia por meio de mísseis de longo alcance, com o objetivo de impedir operações ofensivas do Kremlin. Essa linha de ação representa uma quebra significativa no padrão adotado desde a reunificação alemã, afastando o país do papel tradicional de mediador e aproximando-o de uma postura ativa no conflito em curso no leste europeu. Informações não confirmadas oficialmente, mas sustentadas por documentos internos
internos vazados indicam que a Alemanha estaria financiando em segredo a produção de mísseis em solo ucraniano. Esse projeto estaria em fase avançada e com previsão de conclusão até o fim de julho. Paralelamente, Berlim já confirmou publicamente o envio de sistemas de defesa Patriot a Kiev, embora em número limitado. A combinação desses fatores amplia as chances de uma resposta militar por parte da Rússia, que há meses acusa os países ocidentais de ultrapassarem os limites da ajuda defensiva. Enquanto a Alemanha caminha em direção a uma mudança profunda de postura, a França amplia sua presença no campo aéreo. O presidente Emmanuel Macron anunciou que pilotos ucranianos estão sendo treinados por especialistas franceses para operar os caças Mirage 25. Essa aeronave, embora de geração anterior para modelos mais avançados russos, representa um reforço significativo para a aviação de Kiev. Os primeiros aviões já foram transferidos para bases operacionais próximas ao Mar Negro, atuando até agora em missões de escolta e vigilância. Analistas militares alertam, no entanto, que esses caças enfrentariam grandes dificuldades em eventuais confrontos com jatos russos mais modernos, como o Sukhoi, Su-30 e o Su-35. A superioridade aérea da Rússia, consolidada ao longo do conflito, continua sendo um dos principais obstáculos para a atuação plena da Força Aérea Ucraniana e um risco real para equipamentos enviados por aliados ocidentais. Dentro do governo alemão, nomes influentes como o general Christian Freiding, responsável pelo planejamento estratégico do Ministério da Defesa, vem defendendo abertamente a necessidade de medidas mais incisivas. Em declarações recentes, Freiding afirmou que a crescente capacidade bélica da Rússia exige ações rápidas antes que a superioridade tecnológica e numérica de Moscou se torne incontornável. Relatórios apresentados ao Bundestag apontam que o Kremlin vem expandindo suas fábricas de armamentos e planeja empregar, em breve, até 2.000 drones simultaneamente em ofensivas futuras. Berlim avalia esse cenário como inaceitável e considera que esperar por um ataque seria um erro estratégico. Por isso, cresce a pressão por medidas antecipadas, inclusive o uso dos mísseis Tauro, armamento com alcance suficiente para atingir o interior da Rússia a partir da Ucrânia. Embora o governo alemão evite comentar oficialmente esse ponto, documentos obtidos por veículos de imprensa sugerem que o financiamento da produção desses mísseis já está em curso. A liberação formal do envio, porém, é adiada por temores de que Moscou passe a tratar Berlim como participante direto da guerra. Do ponto de vista de Moscou, esse envolvimento já é evidente. A doutrina militar russa prevê reações severas a qualquer ataque com armas fornecidas por potências ocidentais. A possibilidade de Berlim entrar na lista de alvos de retaliação deixa de ser um cenário hipotético e se torna um fator concreto nas discussões de segurança nacional. Ao mesmo tempo, a França amplia significativamente seu engajamento no conflito, concentrando esforços no fortalecimento da aviação ucraniana. A entrega dos caças Mirage 2005, acompanhada do treinamento de pilotos por instrutores franceses, sinaliza uma mudança de postura que vai além do apoio simbólico. Trata-se de uma aposta concreta na capacidade de Kiev de manter operações aéreas em meio ao domínio russo nos céus do leste europeu. Embora esses caças representem um reforço tecnológico importante, sua entrada em zonas de combate apresenta riscos imediatos e severos. Os sistemas antiaéreos da Rússia, como o S-400, combinados com caças de superioridade aérea como o Sukhoi Su-30 e 5, colocam os Mirage em desvantagem tática. Se abatidos, os impactos iriam muito além da perda material, comprometeriam a narrativa de eficácia do apoio ocidental e poderiam acelerar uma resposta militar direta de Moscou contra os países que forneceram o equipamento. O aprofundamento da cooperação entre França e Ucrânia se insere num movimento mais amplo que também envolve a Alemanha. Ambas as potências vêm deixando para trás qualquer sinal de neutralidade. Em Berlim, o financiamento da produção de mísseis de longo alcance e o envio de sistemas de defesa avançados se somam ao treinamento de tropas e apoio logístico. Em Paris, a ênfase tem sido o reforço aéreo e o suporte estratégico. Juntas, as duas capitais europeias estão moldando uma nova arquitetura de segurança regional, na qual a dissuasão já não se limita a gestos diplomáticos. Ela se materializa em equipamento, bases e missões. Essa guinada na postura
geopolítica da Europa Ocidental, ainda que respaldada pelo compromisso coletivo da OTAN com a defesa da integridade territorial da Ucrânia, levanta preocupações crescentes sobre os limites entre apoio militar e envolvimento direto no conflito. A fronteira que separa cooperação defensiva de participação ativa está se tornando cada vez mais difusa. Para Moscou, o fornecimento de armamentos de longo alcance, sistemas de defesa aérea avançados e treinamentos operacionais por parte da Alemanha e da França já ultrapassa esse limite. Autoridades russas, incluindo representantes do Ministério da Defesa e do Kremlin, têm reiterado que ataques lançados contra alvos dentro do território da Federação Russa, utilizando tecnologia ocidental, serão interpretados como agressões promovidas diretamente pelos países que forneceram o armamento, não apenas por Kiev. Esse posicionamento marca uma clara ruptura com os estágios iniciais do conflito, em que a Rússia mantinha uma retórica relativamente contida, ainda com margens para negociação diplomática ou respostas limitadas. Agora, o discurso russo é direto. Qualquer incursão com apoio europeu poderá justificar retaliações em larga escala, inclusive contra capitais ocidentais. O aumento da coordenação militar entre Berlim e Paris, associado ao fornecimento de equipamentos com capacidade ofensiva, eleva o nível da confrontação a uma nova etapa. O que antes era visto como auxílio técnico e logístico à Ucrânia, agora assume contornos de envolvimento estratégico. As ações não se limitam mais a abastecer Kiev com meios defensivos, mas avançam para o planejamento de operações que podem atingir, em algum momento, posições russas diretamente. O impacto dessa movimentação repercute muito além da linha de frente. Em Bruxelas, líderes da União Europeia discutem, a portas fechadas, as possíveis consequências econômicas e políticas de uma escalada fora de controle. O receio de que o conflito se espalhe para outras regiões do continente, envolvendo países da OTAN de forma plena, é cada vez mais presente. Ao mesmo tempo, líderes dos Balcãs e da Europa Oriental observam com apreensão a possibilidade de suas fronteiras se tornarem corredores logísticos ou até zonas de confronto secundário. Nesse cenário, a Europa se depara com um dilema estratégico de alta complexidade: recuar e preservar um mínimo de estabilidade regional, arriscando enfraquecer a posição da Ucrânia no campo de batalha, ou intensificar o apoio, aceitando o risco real de que o conflito ultrapasse os limites territoriais ucranianos e acione cláusulas de defesa coletiva que envolveriam o continente inteiro. A margem para erro, já estreita, encolhe a cada novo anúncio de envio de armamentos ou exercício militar conjunto. Uma decisão precipitada, seja no campo militar, seja no político, pode acionar uma sequência de eventos que levaria a Europa a uma nova crise sistêmica, desta vez não apenas econômica ou energética, mas bélica. O curso dos próximos dias e semanas será decisivo, não apenas para o desfecho do conflito em si, mas para a redefinição do papel da Europa como ator autônomo ou subordinado a agendas externas. A tensão acumulada já transformou o equilíbrio geopolítico europeu. O que está por vir pode alterar, de forma permanente, a própria arquitetura de segurança do continente.